Olha, a gente tá aqui há quase 50 minutos de conversa, tá dando nervoso aqui que eu quero conversar muita coisa, quero perguntar Ah, tanta coisa. Mas a gente tem algumas perguntas aqui no final, Fábio, sempre. Mas eu queria te pedir espaço para falar de mais um ponto que você estava trazendo assim da saúde mental. Eu queria te fazer duas perguntas assim. Fiquei bem ansioso assim, em muitos momentos da carreira assim, expectativas, resultados, né? Aí eu queria te fazer duas perguntas assim. Quando eu entender que eu tô num momento que eu preciso de ajuda na minha saúde mental, sabe? E a segunda pergunta vai até parecer um contrassenso perguntar para uma profissional da área sobre, mas o que que eu consigo fazer sem a ajuda de ninguém, sabe? Porque no começo é difícil pedir ajuda, ou por questão financeira, ou por vergonha, N motivos. uhum. Mas quando perceber que eu preciso de ajuda e o que eu posso fazer sozinho. Tá, vamos lá. Quando a gente fala de saúde mental, ainda existe um tabu muito intenso e pesado sobre isso. Porque eu ainda ouço assim, Fabi, por que que eu vou procurar um psicólogo? Eu não tô louca. Eu não tô louca. Infelizmente, isso era mais comum antes, agora ainda existe, ainda mais quando algumas celebridades, né, alguns influencers. Eu falo que, por um lado, alguns tratam a saúde mental e aí estão se abrindo mais para isso e falam, mas, por outro, às vezes fala assim: não, psicólogo é coisa de louco. E aí, o que a pessoa fala? Se nem ele, que tem condições financeiras, que tem como, vamos dizer, tratar tudo isso, acha que é necessário, como é que eu vou precisar disso? E aí, isso foi recente, tá? Não vou falar nomes, mas foi muito recente uma notícia dessa. E eu até fiz um vídeo, fiquei muito brava, porque a saúde mental hoje, ela é essencial para a gente ter esse sucesso profissional, conseguir um emprego, ter a realização na família, ter um bom relacionamento. Então, você vê que, assim, eu não estou falando de qualquer coisa, eu estou falando da coisa mais importante. Porque sem saúde mental, você, eu e, né, a população um todo não vive bem. Pega uma pessoa que está num quadro depressivo, não é brincadeira. Não é, ai, fraqueza, ai, falta de Deus, porque às vezes as pessoas usam isso. Eu falo, não, gente, depressão é uma doença. E que muitos casos precisam sim ser tratados, às vezes, com medicação, com psiquiatra, com psicólogo. A ansiedade, ah, Fabi, mas todo mundo é ansioso. Uhum. A que ponto? A que nível? Entendeu? Porque assim, a ansiedade ela tem vários níveis. Alguns a gente consegue sim ter esse controle e que a gente consegue conviver e viver. Outros, a pessoa tem crises fortíssimas que às vezes chega ao desmaio, porque é o ponto que o cérebro entende assim, está correndo risco de vida, eu vou apagar ela, ela vai para o hospital. E chega no burnout. Burnout é muito comum acontecer isso. Por quê? Porque daí chegou um ponto ali de um esgotamento mental tão pesado e tão intenso, e aí você fala assim, acordou depois de 3 dias no hospital, você fala, o que aconteceu comigo? Você não sabe o que aconteceu, porque o seu cérebro, assim, o seu corpo, ele é tão inteligente, sabe? Deus fez a gente de uma forma, uma máquina tão inteligente, que para a gente não morrer, a gente desmaia. E daí ele te apaga, você não sabe o que está acontecendo, mas você está vivo. E aí você toma medicação para ter aquele controle emocional novamente, e daí você volta a, vamos dizer assim, uma rotina aos poucos normal. Uma pessoa que você me fez essa pergunta, uma pessoa que não, até que ponto essa pessoa pode se cuidar sozinha? Até o ponto que ela esteja assim, Fabi, tá tudo bem. Olha, estou caminhando, estou conseguindo fazer uma atividade física, estou me alimentando bem, estou conseguindo parar, pensar, analisar e tomar uma decisão. Só que quando a pessoa me procura, Renato, eu falo assim que aí, às vezes, a situação, eu vou até usar uma situação assim, é como se fosse um divórcio, tá? Ou às vezes já chegou no divórcio. Relacionamento, às vezes, já chegou no divórcio, às vezes chegou na separação, às vezes chegou no pedido de demissão. Olha, eu fui lá, não aguentei mais pedir demissão. Porque, sabe aquela a gota d'água que faltava? Aí ela procura ajuda. Aí ela procura, às vezes, assim, eu não estou aguentando mais esse sofrimento, que é um sofrimento, né,
dos pensamentos, ela começa a ter insônia, dor no corpo, dor de cabeça, e aí sem causa aparente, tá? Vai para o médico, para conseguir, mesmo que for por saúde. O médico fala assim, não é nada, é emocional, viu? Faz tudo quanto é exame, não é nada. Não é que não é nada. É que emocionalmente ela precisa juntar todo esse quebra-cabeça, né, que está ali bagunçado, para entender assim, qual problema eu vou resolver por vez. O problema é que daí deixa todos os problemas acumular. Então, você vê que assim, que até que ponto, Fabi, que eu procuro. Se você está conseguindo lidar com a situação, eu vou te dar um exemplo de trabalho. Às vezes você está num ambiente tóxico, com aquele chefe que você fala assim, não, olha, ele é ruim, mas está dando para levar. Aí eu falo, até que ponto está dando para levar? Porque às vezes aquilo ali vira um assédio moral constante, eu falo bastante disso nas minhas palestras, e aí você acha que é normal. Apanhar é normal todo dia? As pessoas falam, mas ele não me bate fisicamente, não, mas com palavras sim. Você vê que até a pessoa compreender isso, e aí o que acontece? Ela chega a pedir demissão, ela fala, não aguento mais. Eu atendo vários casos assim. Eu não aguentei mais e eu simplesmente fui lá e pedi demissão. Pessoas às vezes têm 10, 12, 13 anos de empresa. E aí vem o sofrimento junto. Por quê? Agora ele pediu demissão, não recebe todos os seus direitos, né? Porque ele pediu. E aí ele também está pensando assim, e agora, como é que eu consigo um emprego de novo? Até para pensar em falar, o que eu vou falar na próxima entrevista que eu fui, que eu não aguentei mais meu chefe e que aí eu pedi demissão. Então, você vê que se conseguisse assim, aos primeiros sinais, o que são os primeiros sinais? Começou a incomodar, sabe aquele pensamento que vem para você todo dia está te incomodando? Sabe aquele problema que às vezes você tem que resolver e aí você vai empurrando com a barriga? Ah, depois eu vejo. Quem não procrastina nunca procrastinou algo, né? Se for chato, a gente faz isso. Só que às vezes é um problema muito sério. Às vezes é no relacionamento, às vezes é no trabalho, às vezes até numa conversa que tem de pai para filho, de filho para pai, às vezes é com o chefe. E aí só deixa assim, eu falo que, sabe aquela linhazinha que só tá para estourar? Ela deixa para acontecer aquilo. Ou a linha estoura ou explode. E aí é quando você explode, pode ter sérias consequências emocionais. E aí vem realmente essas questões mais profundas de crise de ansiedade, quadro depressivo, angústia, tristeza. É muita coisa que pesa na pessoa, entende? Então, assim, acho que eu te respondi, né? Quando que dá para procurar ou não ajuda? Bastante, na verdade, assim, Fabi, eu vou ter que te confessar, assim. Confessar pra quem acompanha também aqui, né? Pra quem tá acompanhando. Eu já toquei em algumas vezes, assim, já foram por volta de 200 episódios, mas eu acho que eu nunca de forma, assim, mais aberta falei, sabe? Eu não tenho como não falar, assim, porque tudo que você falou, assim, parece um pouquinho com muito de uma trajetória, sabe? De um pedacinho dela, sabe? Claro, em algum momento eu consegui encontrar algumas saídas, mas acho que tudo me faz muito sentido e, assim, se eu puder compartilhar, não sei, como depoimento, que talvez acho que seja busca uma ajuda o mais breve possível, né? Porque eu tenho que dizer que, aí eu não sei se é machismo ou não, eu não sei, mas talvez ser homem no ambiente, por exemplo, honestamente, do que eu venho dizer que tem ansiedade, assim, Não, já entendi. não faz nem sentido, não faz nem sentido, Eu entendi. mas, assim, pessoal, se estiver assistindo esse pedacinho aqui, busca ajuda logo, busca ajuda rápido, né? Procura a Fabi aqui, Não, quem estou à sabe. disposição. Até porque, assim, você tocou num ponto, Renato, que é muito comum. Eu atendo muitos homens hoje. E aí, ao longo dessa trajetória que eu comecei a atender como psicóloga clínica, o que eu percebo? A mulher, ela já fala, ó, não tá legal, meu casamento, meu trabalho, ela já está ali naquela angústia, ela chega falando. Até quando o homem vem me procurar por causa de uma questão emocional, ansiedade, depressão, o que for, ele já chega assim, ó,
Às vezes é a esposa que manda, tá? E aí ele fala assim, ó, eu falei com a minha esposa, ela falou que eu tinha que procurar uma psicóloga, por isso que eu tô te procurando, tá? E aí eu falo, tá, mas deixa a sua esposa lá e eu quero conhecer você. E aí, quando assim, às vezes, no primeiro, segundo, terceiro encontro ali de terapia, aí que ele começa a confiar para me contar o que de verdade estava acontecendo. Por quê? Porque o homem já vem da nossa cultura, tá, Renato? Que ele não deve falar. E o que acontece, né? Você é forte, viu? Se você demonstrar vulnerabilidade, você não é homem. Infelizmente, às vezes, né, ainda existe um pouco desse machismo na cultura, na nossa cultura, de que procurar ajuda é feio, você não precisa. Eu falo, não, gente, é maravilhoso. Porque se a gente tivesse isso desde criança, por isso que eu te falei da sua filha, né? Quem não assistiu, volta lá, gente, assiste esse pedacinho. Quem é pai aqui vai ser importantíssimo, porque quando a gente aprende a ter confiança. Então, quando uma pessoa vai procurar ajuda, seja na questão emocional, né, que é para terapia, ou mesmo assim, perdi o emprego, ele tem essa resistência de que assim, eu posso fazer tudo sozinho, viu? Eu aprendi que eu tenho que ser muito forte e que eu tenho que me virar. Eu falo, gente, com ajuda é tão mais fácil. Se você for pensar, que nem hoje, o mercado de trabalho está muito desafiador, está muito competitivo. E a maioria das pessoas não sabe se posicionar no mercado. E eu vou dar um exemplo prático: currículo. Não estou falando nem de uma coisa muito inteira. Quando eu pego um currículo ali para analisar, às vezes eu não vejo a pessoa dentro daquele currículo. E aí, em nenhuma conversa que eu tenho com ela, eu falo, tá, você está me contando coisas que eu não estou vendo aqui dentro. Por quê? A pessoa falou, nunca pensei em colocar isso dentro de um currículo. Eu falo, mas isso é você. Só estou te trazendo a clareza do que você precisa para se posicionar. E aí, as pessoas demoram muito para procurar essa ajuda. Eu tive uma aluna que ela me procurou na época de pandemia, 2020. Ah, eu quero me posicionar no mercado, meu emprego não está legal, e ela já estava lá na coordenação. Eu falei, olha, a gente precisa entrar em ação. Eu sou a pessoa da ação, sou da pessoa de agir. Você falar para mim que vem só pensar e quem sabe um dia tomar uma decisão, eu falo, não é comigo. Por quê? A gente vai montar um planejamento e vamos entrar em ação. Você precisa mudar. E aí eu lembro que ela falou assim, ah, Fabi, não é meu momento. Eu super respeito e falo assim, cada um sabe aonde está apertando. Assim como é a dor emocional, tá? Passou 2 anos e ela me ligou de novo. E aí ela falou assim para mim, lembra de mim? Gente, eu lembro até do primeiro paciente que eu atendi, tá? Lembro da história, lembro tudo, tenho uma memória fantástica. Falei, claro que eu lembro. Falei, você é a pessoa. Ela falou, nossa, você lembra, né? Uhum. Eu falei, o que te traz de volta? Ela falou, então, eu não aguento mais. Eu estava lá 13 anos. Ela falou assim, agora eu decidi que eu quero mudar. Eu falei, tá bom, então a gente vai entrar em ação para você mudar de emprego, para você se posicionar. Em 2 meses, ela conseguiu uma vaga de gerente, ganhando muito mais do que ela estava antes, e pediu demissão. No último dia que a gente se encontrou, né, que foi eu sempre faço feedback, né, para entender, ela falou assim para mim, Fabi, por que eu demorei tanto tempo? Eu falei, porque eu não obrigo ninguém a tomar uma decisão. Eu falei, eu estou aqui para te ajudar, para te orientar e mostrar que existe um novo caminho. Mas lembra que eu te falei que é a gente que decide? Todos os dias, eu já acreditei no destino, tá, Renato? Quando era jovem, eu falei assim, não, está escrito, não adianta o que eu fizer que não vai mudar. Ainda continuo acreditando em algumas coisas. Mas uma que eu aprendi é assim, destino a gente constrói. A gente decide o que a gente quer e o que a gente não quer. Por isso a gente tem o livre-arbítrio. Só que daí, quando a gente não decide, também é uma decisão. Se eu não tivesse decidido fazer outra faculdade, me posicionar e aí fazer a minha transição de carreira 4 anos atrás, eu não estaria aqui hoje com você, porque eu não teria decidido isso. Eu teria decidido continuar numa empresa que eu fiquei 9 anos e que naquele momento
para mim, era uma excelente escolha. Eu estava no excelente cargo, estava ganhando muito bem, já atendi algumas pessoas internamente, não era psicóloga ainda, mas eu ajudava eles ali com gestão, com liderança, então para mim era uma realização, só que não era o que eu queria. E aí quando eu decidi que eu queria dar o próximo passo, você vê, foi uma decisão foi 2017 isso. E eu lembro que eu falei assim, eu vou fazer. Eu fui chamada de louca, tá? Só para você entender. Como assim? Para que você quer fazer outra graduação? Gente, é uma realização. Aí eu queria estar aqui hoje, eu não sabia disso. Mas falar assim, Renata, você está conversando com a psicóloga, tá? O que eu posso te ajudar? Como é que eu posso pegar tudo que eu aprendi para ajudar você? Então você vê que a gente decide, não é destino. Muitas coisas pode estar escrito. Uhum. Só que daí você tem a decisão. Quando você tem clareza do seu objetivo, do seu sonho, você não vai se desviar dele. Você vai falar, poxa, Fabi, ó, por que hoje, até você pode contar, por que você resolveu fazer o podcast Profissão Mundo? O que você quer com ele? Quem você quer impactar? Quem você quer que te ouça? Tem um porquê. E aí você decide se você quer continuar ou não. Você está fazendo uma escolha. Então, é isso que eu falo para as pessoas. Tudo na vida é uma decisão. Até quando a gente não escolhe, é uma decisão. Você está escolhendo não dar um próximo passo. Obrigado por essa mensagem aqui pra gente, para mim, particularmente. E vou dizer assim, olha, tô testando assim testando não, mas tenho pensado muito que se não chamam a gente de louco, a gente está fazendo alguma coisa errada. Eu compreendo. Acho que é melhor chamarem você de louco porque tentou alguma coisa diferente. Olha, imagina a sua decisão, quantas pessoas de lá, nesses 4 anos, você já pôde impactar a vida de quantas pessoas e mudar? Que eu sei, vamos dizer assim, que eu consegui contabilizar, porque o mundo da internet eu não consigo. Mas nos últimos 4 anos eu dei treinamento para mais de 5.000 pessoas. Eu nunca imaginei isso. Sabe? E aí eu lembro que a primeira palestra que eu fiz foi para pouquíssimas pessoas. E aí uma delas foi esse ano, que tinham 600 alunos, foram 4 palestras num dia só. Assim, saía de uma, terminava... Sabe aquela coisa? Eu falei, gente, eu saí de lá, era mais ou menos umas 8 horas da noite. Isso eu tinha começado às 8 da manhã. Se você falasse assim, Fabi, você dá mais uma? Eu daria. Eu não estava cansada, apesar de estar o dia inteiro lá. E no finalzinho, aqueles alunos viraram para mim e falaram assim, Fabi, foi a melhor palestra da minha vida. Ah, Renata, ali eu falei, gente, é o caminho. Porque eu fui levar minha mensagem para ensinar eles. E eram jovens de 16 a 20 anos, mais ou menos. Você entende quando a gente entende o porquê que a gente está fazendo? Você faz com amor, você faz com verdade. E é isso que eu falo com as pessoas, entendeu? Decidir o que você quer para a vida. Se você não decide, nada muda.